Mateus 16, capítulo 16, do versículo 13 ao 17. Amém? Diz assim: Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, e outros dizem que o Senhor é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: E vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhes afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a vocês, mas meu Pai que está nos céus. Até aqui. Pai, nós te louvamos, te bendizemos, agradecemos ao Senhor pela tua grandeza, pela tua fidelidade, agradecemos ao Senhor pelo teu amor, pelo cuidado do Senhor para conosco, para com a tua igreja. Pai, seja o Senhor, ó Deus, sobre as nossas vidas. Pai, que o teu Espírito Santo ministre em cada coração aqui essa manhã. Pai, que somente o teu Espírito Santo, pela tua palavra, Pai, venha entrar em nossos corações, em nossa mente, em nossa vida, fazendo transformação, agindo pelo teu Espírito Santo, trazendo graça, trazendo favor, trazendo transformação, vida nova, renovo, novo nome, uma nova história, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. Queridos, eu olho para esse texto e eu preciso destacar aqui alguns pontos que é muito importante para a nossa caminhada. Várias pessoas andavam com Jesus, muitos interesses em Jesus, uns que eram mais próximos e outros menos próximos, mas ali muitas pessoas andavam com Jesus. Em um certo momento Jesus pergunta para todos aqueles ali que lhe eram próximos: as pessoas lá de fora, a quem dizem que eu sou? E aí ele tem uma resposta, e ali, eles responderam, a maioria. Uns dizem João Batista, Jeremias, Elias, ou os profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Vocês que estão mais perto de mim, quem dizem que eu sou? Eles não responderam. Respondeu somente Pedro. Só Pedro respondeu. E o dia a dia da igreja hoje, obrigado, Sérgio. Se fizéssemos essa pergunta hoje, será que todos teriam uma resposta? Ou será que uma grande maioria lá de fora responde e as que estão dentro provavelmente estão em dúvida, não sabem falar quem é Jesus? Será que todos nós que estamos próximos sabemos reconhecer o nosso Jesus? Entendemos as palavras de Pedro: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. É preciso entender essa fala. Quando Pedro fala que ele é o Cristo, meu nome é Alisson Rodrigo. Pedro não está dizendo você é o Rodrigo, porque Rodrigo é nome. Jesus Cristo não é nome e sobrenome, ou não é um segundo nome. Jesus chama Jesus.
Cristo, quando ele responde, o Senhor é o Cristo, ele está falando de algo, de um plano espiritual, de algo maior. E Pedro, ou Simão, né? Pedro, está dizendo, olha, o Senhor é o Cristo. E o que é que Pedro está dizendo? O Senhor é o Cristo, o Senhor é o ungido, o Senhor é o Messias, o Senhor é o Salvador do mundo. Então ele sai de um campo humano e ele tem ali uma revelação, e o próprio Jesus evidencia isso. E a igreja precisa perceber, porque Jesus estava ali fazendo uma pergunta, e quando nós fazemos uma pergunta é porque nós temos uma expectativa de uma resposta. A gente tem uma expectativa que alguém faça uma reflexão. Nós não fazemos perguntas soltas. Geralmente há um interesse, um diálogo verdadeiro, a gente tem interesse. Está tudo bem com você? Eu não perguntei por perguntar. Então, Jesus, quando ele fala, e vocês que estão comigo, quem sou eu? Diga para mim. Porque é sempre importante saber quem nós somos. Há um evangelho hoje que eu vivo a minha vida e estou nem aí com os outros, que os outros pensam de mim, e não é isso. Isso não tem amparo bíblico. Há uma vida que é transformada pelo poder da palavra, e eu me coloco no lugar e eu preciso saber muito bem claro o que as pessoas pensam de mim. Quem você é? Quem você é em Cristo? Jesus pergunta porque ele almejava uma resposta. Não era uma aprovação ou uma aceitação, mas é preciso saber se a gente está sendo compreendido. Cristo não é um nome. Cristo é uma revelação de tudo. Todo o Antigo Testamento fala que viria um ungido, que o Filho de Deus viria, e ali Pedro está confirmando que Jesus tem sido tudo aquilo que a palavra falava a respeito dele. É uma confirmação. O Senhor é o Cristo. O Senhor é o nosso Salvador. O Senhor é o Messias. Ou Messias, né? Aquele que veio trazer libertação ao mundo, quebrar as algemas, né? Vamos comigo em Mateus 24, mesmo livro, né? Poucos capítulos para frente, 24, 5. 24, 5 e 6. Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos, e vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Vou ler de novo. Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo. Veja que Jesus queria que ali os seus discípulos tivessem muita clareza, quem eu sou. E se a igreja hoje não souber quem é Jesus, ela vai ser facilmente confundida, as pessoas se perderão facilmente. É preciso entender a importância de nós sermos esse ente, essa pessoa, sermos esse cristão que discerne muito bem quem o Senhor é. Eu queria fazer uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? Eu falo e você pensa uma resposta. Você não precisa emitir ela. Quem é Jesus para você? Jesus, ele se apresenta como eu sou. Eu sou.
Lá no Antigo Testamento, quando Moisés ia libertar o povo, Moisés virou para Deus e falou assim: o que eu vou dizer ao povo lá de Faraó lá? Quem é que me enviou a eles? Diga que eu sou, me enviou a vós. O eu sou diz muito. O eu sou fala de uma identidade. Então é preciso conhecer o Senhor, quem Ele é. Quem é o Senhor? Quando Jesus pergunta para os discípulos: quem eu sou? Eles lá falam uma coisa: e vocês? Porque a igreja precisa saber quem é o Messias, quem é o Salvador, quem é o Cristo. Muitos sabem quem é Jesus, sabe que Ele é o Filho de Deus, sabe que Ele é aquele que viria, que veio e que consumou muitas coisas, mas não entende que Ele é o Cristo, o Salvador, o ungido, aquele que muda a nossa história, aquele que transforma o nosso ser. Vão comigo em João 4, 25, quarto livro do Novo Testamento. E 26. João 4, 25 e 26. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou. E ele não deixa dúvida: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Veja que nós estamos numa sequência de diálogo onde Jesus encontra com a mulher samaritana. E é gostoso ver que essa mulher, embora ela fosse samaritana, ela não fosse uma judia, ela era como uns de fora, ela não era um dos que seguiam Jesus, mas ela almejava encontrar o Messias. Ela tinha no seu ser: eu preciso encontrar esse que é tão falado. O dia que eu encontrar, muitas coisas vão mudar, porque ele vai anunciar todas as coisas, tudo que eu preciso saber, eu não mais vou ter dúvida, porque ele se revela por completo. Então Jesus aparece como Messias para quem espera o Messias. Jesus aparece como Jesus para quem espera Jesus. É preciso entender o Cristo, é preciso viver esse Cristo, é preciso receber do Cristo as verdades. Ainda João, vamos no João 6,20. João 6,20. Mas Jesus lhe disse: sou eu, ou eu sou, né? Não muda muito. Não tenham medo. Jesus é o Messias, Ele é o que tira o nosso medo. Em Jesus não há medo, em Jesus há segurança, em Jesus há a palavra de vida eterna, a libertação, a cura, a transformação. As coisas são feitas novas, não há medo. O Senhor lança fora todo o medo. Eu sou. O Senhor diz a você essa manhã. Essa manhã Jesus está dizendo para cada um de nós: Ele é Deus, Ele é Salvador, Ele é libertador. Ainda em João 6, verso 48, mesmo capítulo, verso 48. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Vamos ler o 49. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Ou seja, quem come das coisas naturais, por mais que venha de Deus, não é
comer o próprio Deus. Jesus, ele é o pão. Jesus é para se alimentar dele. Se você come o maná é físico, por mais que venha de Deus. Quando o povo caminhava lá no Êxodo, que saiu escravo do Egito, o povo falou: Deus, nós estamos com fome. O Senhor mandou pão do céu, que foi o maná, mas era algo físico, para matar a fome física. Agora no Novo Testamento, Jesus diz para nós: olha, muito além de comer das coisas físicas, você precisa comer de mim. Eu sou o pão da vida. É um outro nível. Ainda no mesmo capítulo, um pouco para frente, verso 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. O maná não é pão vivo. O maná não é pão vivo. Jesus é o pão vivo. Jesus é o alimento que alimenta para a eternidade. Jesus é o único que sacia verdadeiramente a nossa vida. Não há outro alimento capaz de nos fortalecer dos nossos medos, das nossas preocupações, como o Senhor Jesus. João 8,12. De novo, Jesus lhes falou: eu sou. Eu sou. Olha, vocês precisam entender que eu sou. Eu sou o pão vivo. E aqui no verso 8, no 8,12, ele vai dizer: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Queridos, como isso aqui é importante. Muitas pessoas enxergam a escuridão como algo negativo. Quando eu pintei esse teto de preto, muita gente falou: ih, pastor, trem esquisito, esse negócio de igreja preta, tem de doido. Sei não, pastor, você está com a cabeça virada, não está não? Quem criou os céus? Os céus é lindo, né? Azul. Mas o Senhor é Deus da noite? O céu à noite não é escuro? Ele não está sobre a nossa cabeça? Quem é Deus? Se eu sei que Ele é Deus na minha vida. E vai ver quantas vezes o Senhor opera à noite. À meia-noite o Senhor libertou Paulo e Silas da prisão. Quantas coisas o Senhor opera à noite. Ele é dono da vida. Ele é Deus da vida. O Senhor não está preso a cronos, a dia e noite. Ele não está preso a passado, presente e futuro. Deus não vive o cronos, Ele vive o kairos. Deus é presente no nosso passado. Deus é presente no presente e presente no nosso futuro. Ele é Deus. Ele é onisciente em todas as coisas. E aqui ele está dizendo: olha, eu sou a luz do mundo. Por que nós precisamos fechar os nossos olhos? Quando fechamos os olhos, nós sentimos luz ou escuridão? Ela faz algum mal para nós? O verdadeiro mal na nossa vida é a ausência de Deus. Não se limita em claridade ou um lugar escuro. Por que temeremos? Temeremos se não estamos com Deus. Temeremos se nós não sabemos quem é o nosso Cristo. Aí nós tememos. O próprio escuro já nos faz medo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em trevas. Cor preta ou noite não significa trevas, porque muitas pessoas estão em dia dentro de igreja em trevas, densas trevas, céu de bronze sobre a sua cabeça.
Ela pode estar na igreja, tem um céu de bronze. Ela pode estar lá fora, no trabalho onde tiver, tem um céu de bronze, dias difíceis. Mas é preciso entender que a luz do Senhor é dele, é nele, é luz própria. O Senhor Jesus é a luz do mundo. Quem segue não anda em trevas. Pelo contrário, encontra a luz da vida. Eu sou a luz na escuridão pelo Senhor. É como a lua que, segundo os cientistas, não tem luz própria, mas ela brilha pela luz do sol. Como? Não sei, eu não sou físico. É preciso a gente entender. E há um poder do Senhor sobre nós. Quando a verdade dele, a luz dele, comemos dele, nós somos luz um para os outros. Avivamos a fé do outro, fazemos o outro caminhar, movemos uns aos outros. Vamos em João 10. João 10, 7. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo. O que é esse verdade em verdade? Toda vez que tem uma repetição, está dando uma ênfase. Tão certo como é certo. Isso é tão importante quanto você precisa se aperceber. É algo assim, olha, preste muito atenção no que eu vou te dizer agora. Então ele vai dizer: em verdade lhes digo, que eu sou. Mais um eu sou. Eu sou o quê? A porta das ovelhas. Na igreja, quem é a ovelha? Nós somos ovelhas de um grande rebanho. E ele é o quê? A porta. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é por onde nós passamos. É preciso que na vida cristã a gente se dirija a Ele. É como se a gente adentrasse Ele, transpassasse Ele, comesse dele, para ter o céu, a salvação, a eternidade. Ele é a porta, é por Ele que nós passamos. É preciso passar por Jesus, é preciso entender que Ele é a porta das ovelhas. Não há outro caminho, não há nenhum outro nome que nos é dado para que sejamos salvos. Não existe santo, nem São Paulo, nem São Pedro, nem Nossa Senhora. Ele, Jesus, é a porta. Ele é a porta das ovelhas. Ainda no capítulo 10, verso 11, eu sou o bom pastor. Eu sou aquele que recebo as ovelhas. O pastor não é o que cuida das ovelhas? As ovelhas vêm até ele comer dele. Eu sou o bom pastor. Então nós já vimos que ele é o Messias, que quem vai a ele não tem medo, que ele é o pão da vida, que ele é a luz do mundo, que ele é a porta das ovelhas, e agora que ele é o bom pastor. Mas o texto não termina. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. A cruz não é só um símbolo, a cruz não é só uma história. Como eu gosto do bom português antigo, que mudaram a nossa gramática, história com E é um conto de fada, história com H é uma história real. Isso não é mais assim. Então Jesus não é uma história com E, Jesus é uma história com H, é algo real, é um fato bíblico, é uma verdade para nós. Então esse símbolo hoje para nós simboliza esse lugar de morte, de padecer, que deu a vida por nós. O bom pastor dá a vida pela ovelha. João 11, 25.
Então Jesus declarou: eu sou. O que ele é? A ressurreição e a vida. Lembra que quem esperava, como a mulher samaritana esperava o Messias, ela encontrou o Messias, o Salvador, o Cristo? Quem espera a ressurreição, encontra a ressurreição. Quem espera a vida, encontra a vida. Quem precisa de pão, encontra o pão. É preciso que cada um de nós se volte para a palavra, mas é preciso saber uma coisa. O que eu fiz uma pergunta para você retórica, eu te oriento a sua resposta pessoal. Quem é Jesus? Ele é. Ele diria: eu sou. Para nós, Ele é. Ele é o quê? Tudo. Ele é a nossa vida. Ele é a nossa ressurreição. Ele é a luz dos meus medos, dos meus traumas, das minhas adversidades, das minhas faltas. Ele é. Jesus é. 3 pontinhos. Por que 3 pontinhos? Porque você que vai complementar a sua frase. Ele é o alimento quando você tem falta de alimento. Ele é o dinheiro quando você tem falta de dinheiro. Ele é a sua saúde quando lhe falta saúde. Ele é aquele que traz alegria no meio das suas tristezas. É um posicionamento de saber quem Ele é. E eu comecei com um texto explicando que Jesus claramente quer saber de nós quem é Jesus. E a resposta dele, ele não espera: o Senhor é Jesus, filho do José e Maria. Essa não é a resposta do cristão. Isso nós sabemos e não deixa de ser. Mas é preciso entender a mensagem dessa manhã. Jesus é. Ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, o que liberta, o que supre, o que alimenta, o que extirpa medo. É aquele que age na nossa vida, é aquele que opera na nossa vida, é aquele que transforma a nossa vida. E é esse caminho de vida eterna, a ressurreição. Ele é o ponto de nós encontrarmos vida eterna. Amém? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda continua o texto. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Veja que ele estava falando de Lázaro. O texto acima está falando de Lázaro. João 14:6. Já até falei esse versículo aqui hoje, mas eu quero que você acompanhe. João 14:6. Jesus respondeu. Olha que legal. Jesus responde a perguntas. Jesus quer falar com você. Jesus não fala só com a Eloá, não fala só com o Eugênio, só com o Vitor. Jesus é aquele que responde. Preguei aqui há pouco tempo, esse mês, a importância de saber ouvir. Uma mensagem linda. Jesus responde. Aquela mulher ansiava encontrar o Messias, ela encontrou. E aqui agora, olha como começa. Jesus respondeu, porque alguém perguntou. Alguém tinha uma expectativa de ouvir Jesus. E quando nós temos uma expectativa de ouvir Jesus, ele se revela. E ele respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ou seja, a porta, senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como a igreja precisa ter claramente essa verdade estabelecida. Se isso não tiver muito claro na nossa vida, Jesus nos disse em Mateus, Mateus 24:25, a mulher samaritana, que muitos vão se achegar, muitos vão falar ali,
que é Jesus, e não é. Não é. Muitos vão dizer em meu nome que Ele é o eu sou, e não é. Sempre se apareceu no Brasil, tem um que fala que é Cristo, e tem gente que segue. Isso é mais verdade do que muitos pensam. E quando a gente lê Mateus 24, se você olhar os contextos de hoje, guerra, rumores de guerra, o mundo em caos, o que nós mais queremos? Paz. Quando levanta alguém e fala assim, eu sou a paz, isso aí, Luar, amém. Quando alguém se levanta, alguém rapidamente quer seguir. Mas se você não conhecer Jesus, você vai seguir qualquer vento, qualquer líder religioso. Conheça Jesus. Jesus se revela para cada um de nós. Talvez alguns aqui hoje ele precise se revelar como alimento para suprir a fome. Talvez para alguns ele vai precisar se revelar como libertador. Talvez ele vai se apresentar para alguém aqui essa manhã como aquele que cura, aquele que salva, como aquele que conduz, aquele que tira o medo, que traz alegria, que renova as forças e o ânimo. Feche seus olhos. Pai Santo é teu nome. Pai, o Senhor é Deus que se revela por completo. O Senhor é um Deus que age por completo. Ah, como é bom saber que o Senhor é. Como é bom saber que o Senhor fala conosco, que o Senhor responde. Pai, nos destrava os nossos ouvidos a ouvir a Tua palavra. Pai, destrava os nossos ouvidos a ouvir, ó Deus, o Teu Espírito Santo. Pai, nos conduza. Pai, nos dê graça, nos dê visão, abra a nossa mente espiritual. Pai, nós não queremos ser aqueles lá de fora que acham que o Senhor é apenas um profeta. Pai, nessa manhã o Senhor se revela e de uma maneira muito gostosa, como o Cristo, como o Salvador, como o Messias, o ungido de Deus, que veio para ser luz, que veio para ser pão, que veio para ser porta, que veio para nos conduzir como bom pastor, que conduz com graça, com carinho, com respeito, que trata, que recebe, que abraça. Pai, nos ensina a viver, ó Deus, a Tua verdade. Pai, nós precisamos da Tua verdade. Seja o Senhor a cumprir o Teu querer e o Teu realizar nas nossas vidas, hoje e sempre.